aqui já no nosso horário, no nosso tempo final, eu vou passar, então, para você, Dom Vandil, para o senhor poder fazer a sua última pergunta, a gente já encaminhando para o encerramento desse nosso segundo round, por favor. Pastor Ariovaldo, quase adivinhando a sua resposta, eu lhe peço a sua avaliação, a sua posição sobre o decreto geral agora, a liberação geral das armas, até para crianças. O que o senhor pensa disso? Eu penso que isso é, para ser bondoso, uma irresponsabilidade sem paralelos. Para ser bondoso. Uhum. Porque todos nós temos vindo de lamentos em lamentos pelo que acontece no Brasil em termos de violência. E aí, diante desse quadro de violência que temos lamentado ao longo da nossa história, tentando diminuir o número de assassinatos, de conflitos armados, de confrontos, de assaltos à mão armada, de violência doméstica, de feminicídio, e por aí vai. Não faz sentido um povo que carrega no coração e nos lábios esse lamento apoiar a liberação de armas como se um povo marcado pela violência, se tiver armas que potencializam a violência, vão fazer exatamente, vão assumir exatamente o comportamento contrário. Isto é, vão abrir mão da violência porque tem medo da arma do outro. Isso é de um raciocínio tosco, absurdo, inclusive que desconsidera o que nós cristãos chamamos de a natureza humana, essa vaidade humana na busca de tentar ser melhor que o outro em tudo que tem às mãos, ou que lhe vem às mãos. Isso é absurdo. Isso é a volta ao bang-bang, aos desafios. Eu te desafio às tantas horas da madrugada. Vai ser esse tipo de absurdo. Isso é indigno de uma civilização. Eu me lembro que alguém fez um xiste dizendo, falando como um mestre ao pretenso presidente do Brasil, dizendo liberar armas você não vai, porque, afinal de contas, os países europeus não liberam e não precisam delas. Aí o pretenso diz, mas eles são mais evoluídos. E aí o sábio retruca, se os mais evoluídos não precisam de armas, por que o pretenso daria armas aos evoluídos? É um absurdo. É um absurdo. Ele olha para nós como se nós fôssemos seres evoluídos, como se nós fôssemos selvagens, como se nós fôssemos trogloditas, como se tudo que está faltando para a gente é mais armas. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a humanidade. Nós lamentamos o nível de violência no nosso país e aí vem um cidadão e para resolver a violência, ou com a intenção, ou com a pretensão de estar a resolver a violência, propõe a potencialização da violência. Como é isso? Em que consciência sadia cabe uma ilação dessa? O que é isso? Então, isso é irresponsável do ponto de vista sociológico. Isso certamente esconde interesses capitalistas não confessados da indústria de armas. Isso, sem dúvida nenhuma, esconde
uma vocação assassina, à vingança, uma vocação à vingança, e não a um desejo de justiça. Então, isso é de lamentar, isso é um crime. Isso é um crime, nós vamos nos arrepender disso. Nós vamos nos arrepender disso. Nosso lamento vai se tornar num uivo. Nossa oração vai se tornar numa deprecação, um rogo insistente por misericórdia. O sangue vai varrer, vai manchar todas as sarjetas, vai correr nelas. E nós vamos ofender a Deus profundamente, o Deus que disse: não matarás, não assassinarás, e que diz que o sangue dos assassinados clama por justiça sempre, sempre, em todos os tempos, desde todos os tempos. Porque a carta aos Hebreus diz que o sangue dos mártires se une ao sangue de Abel. Ou seja, o sangue de um assassinato, de um assassinado, de uma vítima da violência, clama sem nenhuma parada, sem nenhuma pausa, por tempos perdidos na memória. É uma maldição sobre a humanidade. Então, e agora, o que eu lamento são cristãos, ditos cristãos, apoiarem isso. Isso é um absurdo. Dia desses, um menino disse para mim: mas Jesus mandou os discípulos buscarem espadas. Eu disse: mas Jesus mandou os discípulos buscar espada porque ele tinha de cumprir a profecia de que ele era contado entre os guerrilheiros, entre os que lutavam contra o Império Romano. Você não está entendendo a Bíblia. Você não entendeu que Jesus tinha de ser confundido com os guerrilheiros que lutavam contra o Império. Era a forma dele dizer com todas as vozes, com toda a clareza, duas coisas. Primeiro, que o Império tinha de ser enfrentado e que isso significava que ele tinha de estar do lado dos guerrilheiros. E segundo, que mesmo sabendo disso, ele estava dizendo aos seus discípulos: essa arma que nós temos aqui, nós a temos para não usar. É só para deixar claro de que lado que nós estamos, mas nós não a usaremos, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então eu disse: menino, você não leu toda a Bíblia, você não leu toda a fala de Jesus, e você não leu a profecia, porque você pensa que Jesus pega em armas para se defender, ele pega em armas para cumprir a profecia de que ele foi contado entre os bandidos. E os bandidos naquela época, menino, não era o cara que rouba, nem é mesmo o cara que mata, era o zelote, o revoltado, o guerrilheiro que queria o fim do Império Romano, que queria lançar-se contra o Império Romano. E você não leu todo o texto, porque se você tivesse lido todo o texto, você veria que Jesus estava fazendo duas colocações importantíssimas. Olha de que lado que nós estamos e olha que nós não usaremos esses recursos, mesmo reconhecendo a legitimidade da luta contra o Império. É isso que está escrito lá. Então, a má formação teológica, a má formação exegética, a má formação hermenêutica está matando a igreja. Está matando a igreja. E os nossos tradutores estão ficando cada vez mais desleixados. A falta de pesquisa, não apenas no texto em si, no fonema em si, que não é o suficiente, porque o fonema é koiné, é uma linguagem popular, então é preciso que se leia o contexto. O contexto. Você não pode ter um preciosismo vernacular, gramatical, porque é uma linguagem popular escrita por homens que pensavam como hebreus e que nem sempre dominavam muito bem o grego. Então,
a exegese e a hermenêutica têm de levar em conta a narrativa e o contexto histórico, porque você não tem a precisão vernacular, você não tem a precisão morfológica, por uma razão muito simples, era a linguagem popular. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de uma desonestidade intelectual sem paralelos, sem paralelos em todos os níveis. Então, é assustador sob todos os aspectos. Aí você vê um menino apoiando uma ação absurda dessa em prol das indústrias armamentistas, indústria das armas, que é só isso mesmo, e levando para um povo a possibilidade de adquirir armas que são mais caras do que o salário mínimo, que ele nunca vai ter. E se ele tiver, ele nunca vai saber manusear, ele vai ser apenas mais um fornecedor para a meliância, mais um fornecedor para o crime organizado. Meu Deus! E aí os cristãos apoiam um negócio desse com essa simploriedade. Então, você não sabe mais se você está diante dos simplórios, diante dos estúpidos ou diante de uma profunda corrupção por parte daqueles que deveriam beneficiar esse povo com a sabedoria que está contida nas Escrituras Sagradas. É um lamento, isso vocês me desculpem a efusividade, mas é um profundo lamento o que eu solto nesse momento diante desse quadro tétrico e dantesco, dessa irresponsabilidade cívica, dessa hediondicidade. Isso é hediondo. É a promoção do crime, é o estímulo, é a apologia à violência e ao assassinato. Eu fico pensando o que vai acontecer em termos de feminicídio, uma vez que o feminicídio acontece principalmente dentro do lar. Meu Deus, tem piedade de nós.